Olá, tudo bom? Então, estamos inaugurando uma nova fase, que é justamente a criação de conteúdos aula. Nós vamos começar com o primeiro assunto, que é um assunto muito discutido, muito difícil também de ser tratado, de ser manejado, de ser abordado, que é justamente a questão da urticária e do angioedema. Urticária e angioedema são questões na área da alergia e imunologia que, de certa forma, confundem muito a cabeça dos profissionais médicos e também dos pacientes. Quantas vezes nós recebemos um paciente no nosso consultório que identifica as reações urticariformes, aquelas placas avermelhadas em alto relevo pelo corpo, como reações estritamente alérgicas, incluindo reações alimentares. Acho que foi algum alimento que causou essa situação neles. E nós sabemos que existe uma variedade muito grande de causas, de etiologias ligadas ao aparecimento desse sinal, que é a urticária, e do inchaço das nossas mucosas, que é o angioedema. Então nós vamos tentar, de alguma maneira, fazer uma síntese e tornar esse conteúdo mais fácil para que você possa, por assim dizer, melhor entender essas situações, não só você, profissional de saúde, mas você também, que é paciente. Muitas das vezes eu vou precisar utilizar termos mais técnicos, porque muitos profissionais de saúde vão estar assistindo esse vídeo, mas certamente, no final do vídeo, nos comentários, você pode colocar sua dúvida e a gente vai ter o imenso prazer de responder esses comentários, tá bom? Então vamos para o primeiro slide e vamos tentar definir melhor o que seria uma urticária. Então, nós vamos começar com esse slide tentando definir quais são as reações de hipersensibilidade. Gel e Kumbis, dois pesquisadores, eles conseguiram padronizar as reações imunológicas que, de certa forma, causam no nosso corpo processos alérgicos. Lógico que a alergia ela não está somente envolvida com essas reações imunológicas, mas isso facilita um pouco, justamente para que nós possamos fazer um certo tipo de investigação e, de certa forma, chegar a uma etiologia, tanto para a urticária quanto para o angioedema. Há outros tipos de reações imunológicas envolvidas e não imunológicas, mas nós vamos falar um pouquinho sobre a reação do tipo 1, 2, 3 e 4. A reação do tipo 1 ela é uma reação mediada pelo anticorpo IgE. O anticorpo IgE ele pode estar envolvido nas chamadas reações imediatas e fazem justamente a chamada ativação mastocitária. Uma das causas da ativação mastocitária é justamente a interação desse anticorpo IgE nos receptores de alta afinidade da membrana dos mastócitos, e essa interação desse anticorpo faz com que haja justamente o extravasamento de histamina e, consequentemente, as lesões, por assim dizer, que podem levar à urticária. Não só a urticária, mas como a asma brônquica, rinite e outros tipos de manifestações, mas nesse caso nós estamos falando em específico do processo de urticária e de angioedema também. A reação do tipo 2 também pode levar, por assim dizer, a reações urticariformes. Hoje nós sabemos que os anticorpos da classe IgG, a tipo 1 é IgE e a tipo 2 é IgG, esses anticorpos eles agem nos receptores de alta afinidade dos mastócitos, em alguns casos, e pode também haver o rompimento direto desse mastócito com a liberação de histamina e vasodilatação, levando, por assim dizer, a urticária e o angioedema. A reação do tipo 3 ela é dividida em três subtipos, a tipo 3A, tipo 3B e tipo 3C. Porque esse mesmo anticorpo ele pode ter várias funções, ele pode ter várias ações, ele pode ter vários comportamentos dentro do nosso corpo. Então, por exemplo, dando um exemplo da tireoide, que também pode estar envolvida a tireoidite de Hashimoto, que é a produção de autoanticorpos contra a tireoide, pode também levar a urticária. Então, só para exemplificar essa situação, o anticorpo da classe IgG na tireoide, ele pode tanto bloquear a produção do hormônio tireoidiano, ele pode, de certa forma, estimular a produção do hormônio tireoidiano e ele pode destruir, por assim dizer, o parênquima da tireoide, né, o conteúdo da tireoide, levando então à destruição completa da tireoide. Então aí que nós classificamos em reação do tipo A,
tipo 2A, B e C, de acordo com a ação que esse anticorpo vai fazer, se é no bloqueio, na estimulação ou, por assim dizer, na destruição. Isso pode também, nós podemos fazer uma analogia com outros tipos de doenças, como a síndrome de Guillain-Barré. Sabemos que a síndrome de Guillain-Barré também pode ter essa ação, tanto A, B e C, do anticorpo IgG da reação do tipo 2. A reação do tipo 3 já é a reação que envolve imunocomplexo, né? Então, reações de imunocomplexos é quando você tem anticorpos e antígenos. E esses anticorpos e antígenos, eles podem também agir de forma deletéria, sistemicamente ou localmente. Então, você pode ter a chamada reação de Artus. O pessoal fala muito Arthur, que parece que esse nome tem uma etimologia francofônica, mas aportuguesando a reação de Artus, que logo após a aplicação de alguma vacina, que é a mais comum, por assim dizer, é a pneumo 13, aplicando a pneumo 13 ou outros tipos de vacina, você pode ter então a formação de um imunocomplexo ali na aplicação da lesão, e esse imunocomplexo, ele bem da verdade, ele acaba tendo um processo inflamatório crônico, tá? E muitas das vezes é tratado de forma errada. Por quê? Porque o paciente, o médico acha que aquilo ali é um processo infeccioso, mas não é, é um processo inflamatório por ativação do imunocomplexo, e o que vai resolver ali, lógico, se não tiver complicado, numa primeira vista, o que iria resolver com bastante eficácia é justamente a utilização de corticosteroides tópicos para que haja uma dissolução desse imunocomplexo. É lógico que se houver uma complicação, por assim dizer, a reação local tipo 3A, ela precisa ser tratada também com antibióticos, porque pode haver uma complicação em cima dessa reação inflamatória do imunocomplexo. Da mesma forma, nós temos a reação mais sistêmica, que é a tipo 3B, onde o imunocomplexo ele acaba agindo de forma generalizada no seu corpo, né? Atingindo várias estruturas. E um dos exemplos mais clássicos é a reação do soro, né? Após a aplicação de alguns tipos de imunoterápicos e vacinas imunizantes. Nós temos a reação do tipo 4, que é justamente mediada por células. É uma reação que não está envolvida no aparecimento da urticária, mas eu vou falar rapidamente sobre ela. Por quê? Porque tem algumas coisas interessantes a nós comentarmos e que pode ser, muitas das vezes, a única oportunidade que o colega médico vai poder receber em identificar determinados quadros clínicos que chegam no seu consultório. Então, por exemplo, a reação do tipo 4, ela se passa 48, 72 horas após e até 96 horas após a exposição ao medicamento ou à substância química. Então, nós temos a subclassificação em tipo 4A, onde há o envolvimento das células chamadas monócitos. Esses monócitos causam uma reação inflamatória local e que podem causar tanto focalmente, onde há a exposição daquele alérgeno, daquela substância química no local, causando um eczema de contato, como também sistemicamente. Então, por exemplo, que é um exemplo muito interessante e que os médicos precisam ficar atentos. Muitos pacientes hoje estão envelhecendo, o Brasil está se tornando um país de idosos e cada dia que passa há a necessidade de se colocar marca-passos em pacientes cardiológicos. O marca-passo, ele em boa parte das vezes, ele leva, por assim dizer, sulfato de níquel na sua composição. E esse sulfato de níquel, assim como a bijuteria que a moça coloca no pescoço e causa aquela reação inflamatória por causa da bijuteria, esse sulfato de níquel também entra na corrente sanguínea e pode levar, por assim dizer, uma reação de eczema de contato sistêmico. Várias reações eczematosas espalhadas pelo corpo que se semelham bastante a um eczema de contato sistêmico e que, de certa forma, precisam ser tratados, precisam ser identificados e precisam ser dessensibilizados caso haja a possibilidade de fazê-lo, né? A tipo 4B é uma reação que envolve os eosinófilos. Então, determinados medicamentos, como a carbamazepina, medicamentos neurolépticos e tudo mais, eles podem ativar eosinófilos e causar doença chamada DRESS, D-R-E-S-S. A DRESS é uma doença que em inglês significa Drug Rash Eosinophilia Systemic Symptoms, ou seja, sintomas sistêmicos que causam eosinofilia e rash cutâneo.
pelo corpo inteiro, tá? Que é causada por eosinófilos. Nós temos a reação do tipo 4C, que é causada por linfócitos TCD4 e CD8. E exemplos bastante contundentes e importantes são duas doenças, a necrólise epidêmica tóxica e síndrome de Stevens-Johnson. Nós sabemos que essas duas patologias são extremamente graves. Stevens-Johnson e necrólise epidêmica tóxica podem matar se o paciente não for internado em uma unidade fechada. E temos a tipo 4D, que é justamente a pustulose exantemática granulomatosa aguda, que é o envolvimento celular de neutrófilos. Então, a tipo 4A, monócitos, tipo 4B, eosinófilos, tipo 4C, linfócitos TCD4 e CD8, e tipo 4D, justamente neutrófilos. Vamos para o próximo slide, por favor. Então, a definição para urticária é o seguinte: são lesões eritematosas, avermelhadas, em alto relevo, como urticas ou placas, tá? Pode vir com prurido ou ardência, então isso é muito importante nós identificarmos se aquela urticária ela coça ou arde. Ela pode vir acompanhada de inchaço, chamado angioedema. Ela está relacionada a um grupo enorme de doenças, ou seja, a gente, para realmente fazer a investigação de urticária, a gente precisa bem classificá-la. Primeiro em urticária aguda ou urticária crônica. Urticária aguda nós sabemos que é até 6 semanas e urticária crônica após 6 semanas. E a partir dali a gente vai então classificar ela da melhor forma, porque existem determinadas doenças que estão mais relacionadas com a urticária aguda e outras doenças que estão mais relacionadas com a urticária crônica e posteriormente nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Apresentam tamanho e forma variáveis e a regressão, por assim dizer, da urticária aguda, né, ela se dá em menos de 24 horas, tá? Mas é lógico que há determinadas vasculites que se assemelham bastante à urticária, a urticas e outros tipos de manifestações que duram mais de 24 horas e ficam mais fixas no local. Não deixam lesão residual caso as lesões não sejam expostas ao sol, né? Ou seja, se for uma urticária pura e simples e não um envolvimento mais complexo, por assim dizer, uma urticária aguda, ela não deixa lesão residual, mas se for exposta ao sol pode haver uma pigmentação por melanina ali, tá bom? Vamos para o próximo slide. Então vamos conversar um pouquinho sobre a classificação da urticária aguda, né? Que é a urticária que ela acontece até 6 semanas de evolução. Urticária crônica após 6 semanas e urticária aguda até 6 semanas. Isso é muito importante que vocês entendam, porque é a partir dali que a gente vai conseguir traçar uma estratégia de investigação diagnóstica e fazer com que nós encontremos a causa da urticária aguda, né? Então, a urticária aguda ela tem sempre menos de 6 semanas de evolução. Essa manifestação ela é muito comum, que pode acometer, por assim dizer, até 20% da população mundial. Ou seja, se você, porventura, apresentar um quadro de urticária, não fique preocupado, não fique ansioso, porque até 20% da população mundial apresenta ou apresentará algum quadro de urticária, tá? Então, que não necessariamente é algo mais grave, às vezes é um processo, por assim dizer, infeccioso, né? Muito comum com infecções virais. Basicamente, a maioria das urticárias agudas estão relacionadas a processos infecciosos e virais, tá? Mas pode estar relacionado a infecção, medicamento, alimento e também insetos, lembrando que os eminópteros, o que significa eminópteros? São os insetos que ferrou, abelha, vespa, formiga, vespa ou marimbondo, que é um sinônimo para vespa. Elas podem picar o paciente e podem levar então ao aparecimento de uma urticária aguda. Infecções são associadas a mais de 80% dos casos de urticária aguda na pediatria, ou seja, quando pegar uma criança com urticária, vai pensar em infecção primeiro antes de pensar em qualquer outra coisa, tá bom? Então a gente precisa sempre lembrar que a criança é um ser que necessita de uma avaliação especial, principalmente nas questões de alergia, e precisa investigar vários sistemas da criança, lembrando que infecção urinária é muito comum em criança, e infecções virais também são muito comuns, tá? Onde podem levar a um quadro de urticária. Vamos para o próximo, por favor? Vamos falar um pouquinho sobre a síndrome de ativação mastocitária. A síndrome de ativação mastocitária é dividida em 3 tipos. A idiopática, onde nós não temos uma causa definida. A primária, onde você tem uma produção anormal pela medula óssea de mastócitos. E nesse mastócito você acaba tendo
uma preponderância grande de um receptor chamado receptor KIT. Esse receptor KIT, ele ativa o mastócito e faz a degranulação do mastócito com liberação, por assim dizer, de mediadores vasoativos. Então, quando o paciente tem uma síndrome de ativação mastocitária por uma produção anormal de clones com mastócitos que têm receptor KIT, a gente pode caracterizar esse paciente com uma doença de medula óssea chamada mastocitose. E a mastocitose, bem da verdade, é um trabalho que é feito entre o alergista e o hematologista. E a gente tem também a síndrome de ativação mastocitária secundária, que é essa que é mais envolvida aqui na nossa situação, né? Ou seja, a ativação dos mastócitos através de anticorpos, através do anticorpo IgE, através do anticorpo IgG, através, por assim dizer, de ação direta de alguns químicos e também medicamentos. Tem determinados químicos e medicamentos que agem diretamente na membrana do mastócito, com o rompimento da membrana do mastócito, e também algumas situações como a utilização de contrastes iodados. Esses contrastes iodados, eles aumentam a concentração coloidosmótica do sangue e fazem com que haja, então, um rompimento desses mastócitos com a liberação de histamina. Fora outras situações, como a questão do receptor PI, que é um receptor que, de certa forma, está ligado a determinadas hipersensibilidades a medicamentos, com liberação de histamina pelo mastócito. Existem algumas situações que depois nós podemos falar um pouco mais sobre isso. Lembrando que a ativação mastocitária, né, ela pode ocorrer após a exposição do mastócito, após a exposição do alérgico, podem ocorrer em minutos ou em até 2 horas, porém menos frequentes a reações IgE mediadas tardias. É importante que vocês entendam que, apesar das reações anafiláticas, anafilactoides e tudo mais, elas acontecerem até 2 horas após a exposição do alérgico, pode haver também a reação tardia, que ela se passa 6 horas após ou até 48 horas após, principalmente na reação bifásica. Por exemplo, se o paciente já desenvolveu uma anafilaxia, aquele paciente, importante isso, experiência clínica, aquele paciente precisa ficar em observação ao menos 48 horas no hospital, porque pode haver uma reação bifásica, ou seja, ele desenvolver novamente uma reação anafilática. Então, por exemplo, se você pegar um paciente num pronto-socorro e liberá-lo em menos de 48 horas, é um risco grande que ele tem de desenvolver uma reação anafilática após a primeira até 48 horas a exposição do alérgeno. Então, aquele paciente, para a segurança dele, ele precisa ficar pelo menos 48 horas em observação, tá bom? E pode ser provocado justamente por medicamentos, alimentos, látex. Látex é uma coisa que pode dar uma reação tanto tardia como imediata, reação imediata por látex. O látex leva a anafilaxia, como pode também levar a eczema de contato em alguns pacientes. E ferroadas de inseto, como nós havíamos falado, a questão dos himenópteros, a questão dos insetos, como abelhas, vespas, marimbondos e também formigas. Lembrando que as reações anafiláticas provocadas por inseto são extremamente graves, boa parte delas leva à morte do paciente, se o paciente não portar um autoinjetor de adrenalina junto com ele. Se o paciente tem histórico de reação anafilática em inseto, já passou mal uma vez, as reações anafiláticas elas costumam piorar a cada vez que o paciente é exposto ao alérgeno, ou seja, ele pode ter tido uma reação menos grave e as exposições sucessivas posteriores podem levar, então, a reações mais graves. Então, obrigatoriamente, aquele paciente precisa portar o autoinjetor de adrenalina e o nome comercial mais comum, conhecido no mundo inteiro, é o EpiPen, que infelizmente no Brasil não é disponível nas farmácias, mas enquanto ele não faz a dessensibilização com a imunoterapia, com as vacinas, ele precisa comprar esse EpiPen, ele precisa comprar esse autoinjetor de adrenalina por alguma importadora ou, de certa forma, pedindo auxílio ao Sistema Único de Saúde, né? Vamos para o próximo, por favor. A classificação da urticária, ativação mastocitária, como eu havia falado, né? A IgE mediada. Vamos falar da IgE mediada. Como isso funciona? São a ação de 2 anticorpos da classe IgE que fazem uma ponte das porções F a B. Os anticorpos eles têm 2 porções, aquela mais fininha, que é a FC, e a FAB é aquele chifrezinho do anticorpo, né? Então,
Então, há justamente uma ligação da porção FAB ao antígeno e a FC liga, então, nos receptores de alta afinidade dos mastócitos, havendo, então, um rompimento desse mastócito, extravasamento da histamina, né? Pode haver também a ação direta de medicamentos, como eu havia falado, até proteases de alérgenos, né? Por exemplo, hoje a gente sabe, muitas das vezes a gente pega um paciente que tem todo sintoma de alergia. Ele tem rinite, é uma rinite produtiva, que causa coriza, muitas das vezes é uma rinite com uma sinusite, que também desenvolve uma asma brônquica e tudo mais. Tem todos os sintomas clássicos de alergia já mediada. Você vai medir a IgE utilizando vários métodos, incluindo o método imunocap, que é um método bastante fidedigno, e você não encontra nada. E como é que você vai explicar essa situação? Porque hoje sabe-se que proteases de alérgenos podem também fazer ativação de mastócito, tá? Ou seja, não há necessidade, por assim dizer, do antígeno, esse antígeno formar uma ponte com os anticorpos e, consequentemente, levar ao rompimento do mastócito. Protease de alérgenos pode, por assim dizer, fazer uma ação direta no receptor de alta afinidade do mastócito e haver, por assim dizer, a liberação da histamina. Tá bom? É importante nós sabermos disso. O que mais? Então, como eu havia falado, proteases químicos nos receptores dos mastócitos sem necessidade de participação do anticorpo IgE. É muito comum, nós temos ação de químicos, de medicamentos, diretamente na membrana, havendo degranulação da membrana do mastócito. Existe hoje o chamado conceito do receptor PI, que existem receptores em mais quantidade e menos quantidade em determinados pacientes, e esse receptor PI ele é mais sensível a determinados medicamentos. Então, há pacientes que, de certa forma, têm uma tendência maior, têm uma predisposição maior de desenvolver reações alérgicas ao consumo de determinados medicamentos, tá bom? E, como eu havia falado anteriormente também, ação na concentração coloide-osmótica do sangue com rompimento das membranas mastocitárias. Então, na utilização de um contraste iodado, pela passagem do contraste iodado, pode haver, então, um aumento da concentração coloide-osmótica dentro do sangue com o rompimento desse mastócito e, consequentemente, a liberação de substâncias vasoativas, tá? E uma dúvida muito comum é o seguinte: eu tive alergia ao contraste iodado, então essa alergia, por assim dizer, vai me impedir de fazer consumo de qualquer alimento que tem iodo, né, incluindo peixes. Então existe essa confusão muito grande em relação ao consumo de produtos que têm iodo. Isso não tem absolutamente nada a ver, tá? Porque se fosse assim, todo mundo estaria desenvolvendo anafilaxias, urticárias com angioedema, com reação anafilática, né? Todo dia o nosso sal tem iodo. Então vai tudo muito da concentração. A concentração do contraste iodado é muito alta, né? Para que ele tenha uma ação realmente como contraste, para que ele possa exercer a sua atividade fim, ele precisa ter uma concentração muito alta. Então, nessa concentração é que faz com que haja o rompimento da membrana do mastócito e não há contraindicação, por assim dizer, nenhuma do paciente ele suspender o consumo de alimentos que contêm iodo. Vamos para o próximo slide. Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre ativação mastocitária, né? E falar, de alguma forma, sobre a questão dos medicamentos. Então, assim, qualquer medicamento pode induzir a reação urticariforme aguda por ativação mastocitária, apesar de boa parte dos fármacos serem aptênicos. Como eu havia falado para vocês, o medicamento ele não necessariamente ele precisa induzir o anticorpo da classe IgE para que haja aquela formação das pontes de dois anticorpos da IgE com ativação dos mastócitos através da ligação do receptor de alta afinidade dos mastócitos. Tá? Não há necessidade disso acontecer. Isso pode acontecer? Pode. Existem alguns remédios, como as cefalosporinas, que podem, através da sua cadeia lateral, induzir uma reação alérgica que seja mediada por IgE. Sim, as próprias penicilinas também. A penicilina, bem na verdade, ela pode induzir vários tipos de reações de hipersensibilidade a medicamentos de várias formas, né? Mediada pela IgE, através da imunidade celular, através da ação direta do remédio na membrana do mastócito. Então, como eu havia falado, os antibióticos são exemplos de beta-lactames, as penicilinas, né? Os anti-inflamatórios não esteroidais e opioides, e os contrastes radiológicos, né? E lembrando que o próprio apiteno, ele é uma molécula, ele não é uma proteína, ele é uma molécula bem de um peso molecular baixíssimo, né? Então,
tecnicamente, ele é incapaz de induzir uma reação alérgica, né? Se você for pensar em termos de ativação de mastócitos mediado pelo anticorpo IgE. Ele é capaz não de induzir uma reação alérgica, eu me enganei aqui, mas ele é incapaz de induzir uma reação alérgica mediada pelo anticorpo IgE. Mas ele, através da ligação com proteínas plasmáticas do corpo que nós temos, albumina, globulina e tudo mais, ele pode fazer um complexo imune, e esse complexo imune, então, pode também induzir a produção de IgE. Eu, quando me formei, isso era meio que ficção científica, era quase que charlatanismo falar sobre essa situação, e eu vim aprender isso justamente com alguns médicos na Universidade do Texas e que, de certa forma, eram muito criticados por falar a questão dos hormônios induzindo reação alérgica mediada por IgE. Né? Como é que um hormônio, que é um apteno, ele pode, de certa forma, induzir o linfócito B a produzir um anticorpo IgE? É impossível, mas hoje a gente sabe que isso é possível sim, que há a ligação desse apteno com o complexo imune, né? A ligação desse apteno com a proteína do corpo, a proteína carreadora, uma albumina, uma globulina, e esse complexo imune pode, então, induzir um anticorpo a esse complexo imune e fazer, então, que o paciente desenvolva reações alérgicas mediadas pela IgE. Então, os medicamentos, tanto IgE quanto não IgE, eles podem, então, induzir uma reação alérgica. Vamos para o próximo, por favor. Vamos destacar aqui 2 medicamentos que, de certa forma, estariam envolvidos em 2 pontos importantes de reações de hipersensibilidade, que são os opioides e também os inibidores, os anti-inflamatórios não esteroidais, entre eles os inibidores da COX-1. Então, o opioide ele coça, naturalmente ele coça, não necessariamente o paciente precisa estar sensibilizado previamente a um opioide para ele coçar, porque o opioide, nós sabemos, né, que ele ativa diretamente a membrana do mastócito com degranulação da membrana do mastócito. É uma coisa natural, que já acontece de forma natural com o opioide. No caso dos anti-inflamatórios não esteroidais, inibidores da COX-1, nós sabemos que os inibidores da COX-1, eles aumentam 2 tipos de substâncias pró-inflamatórias através da ativação do ciclo do ácido araquidônico, que é justamente as prostaglandinas D2 e leucotrienos, tá? Ou seja, eles aumentam prostaglandinas D2 e leucotrienos e diminuem as prostaglandinas que têm ação anti-inflamatória, prostaglandinas E2. Então, você utilizar um inibidor da ciclooxigenase 2 vai fazer com que não haja ativação das prostaglandinas D2 e leucotrienos, que têm ação pró-inflamatória, e, consequentemente, vai fazer também com que você tenha uma produção aumentada das prostaglandinas anti-inflamatórias, por assim dizer, que são as prostaglandinas E2. Então, há algo também que existe uma dúvida, né? Qual o tipo de alergia ao látex o paciente tem? É uma reação mediada por IgE? Devo pedir IgE ao látex? Não devo pedir IgE ao látex? É algo importante a nós falarmos. Por exemplo, o paciente pode ter realmente uma urticária, pode ter um angedema, pode ter uma reação bastante importante em relação ao látex, que é mediada pelo anticorpo IgE, mas às vezes o paciente só tem alergia de contato ao látex e aos constituintes que estão dentro do látex, né? Ou dos produtos que são feitos com látex. E essa reação do tipo 4, não adianta você pedir exames de sangue, anticorpos, IgE específico para o látex, ela vai vir negativo. Há necessidade justamente de fazer um teste de contato, e esse teste de contato é feito através da luva de látex, né? A gente pode utilizar tanto para a reação de hipersensibilidade do tipo 1, que é a reação imediata, como para a reação tardia e hipersensibilidade do tipo 4, onde você coloca uma luva de látex, um dedo de luva de látex no paciente e ali faz então as leituras que precisam ser feitas, né? Leituras 48 horas após, 72 horas após, 96 horas após, então a exposição ao látex. A urticária ela é causada por reação do tipo 1, ou seja, mediada pelo anticorpo IgE. Há estudos que direcionam a possibilidade de ação de proteases, como nós havíamos falado. Há proteases que podem ativar diretamente o mastócito sem a necessidade de ativar linfócito B na produção do anticorpo IgE. E produtos à base de látex, derivados e alimentos que contêm componentes HEVB de 1 a 15 podem ativar mastócito através da IgE. Então, por assim dizer, é importante nós sempre falarmos das chamadas reações cruzadas, né? A reação cruzada é algo que
é desconhecimento da comunidade científica, dos médicos, e que precisa ser bastante abordado. Então, por exemplo, você pode ter uma reação cruzada a látex e a frutas, ao kiwi, à banana, que existem componentes HEVB que são semelhantes, tanto no látex quanto kiwi, banana, jaca, mandioca. Tá? São frutas e legumes que têm esse componente e às vezes você se sensibiliza previamente ao látex e nessa sensibilização prévia ao látex, ao consumo desses elementos, pode desenvolver um quadro de urticária, angedema e até reação anafilática, anafilaxia, com até morte em alguns casos. Então precisa realmente ficar atento a essa situação. Jaca também, tá? Então kiwi, banana, jaca, mandioca são alimentos que podem ter essa substância na sua composição. Vamos para o próximo slide. Então, como eu havia falado, alguns exemplos importantes da reação alérgica anafilática ao látex. Às vezes o paciente sensibiliza previamente, não ao látex somente, mas à fruta. É um paciente que se sensibilizou comendo uma jaca, se sensibilizou comendo uma mandioca, se sensibilizou comendo um kiwi, se sensibilizou comendo uma banana, né? E fazendo uso daqueles alimentos, existe uma produção de IgE, ele está sensibilizado e aquela sensibilização pode surgir, pode vir como uma reação de hipersensibilidade. Então, às vezes, vai utilizar um preservativo, nunca utilizou, não tem o hábito de utilizar, mas já está sensibilizado previamente àquilo, e aquilo ali, de certa forma, dá a reação colateral e faz com que o paciente tenha uma reação de urticária e angedema. Né? Então, uso de elementos recreativos e preservativos, né? Recreativos para a prática sexual e preservativos, que também são feitos com látex. Reação alérgica a látex-fruta, como eu havia falado, você pode ter uma reação cruzada entre mandioca, entre kiwi, banana e jaca, né? Que tem esses componentes HEVB. Uma outra coisa muito importante também, uso de cannabis medicinal e recreativo, é algo que eu tinha me esquecido de falar anteriormente. O cannabis tem também componentes HEVB que podem sensibilizar o paciente previamente e ele pode desenvolver uma reação alérgica ao contato com látex ou com outros elementos que têm o mesmo componente da cannabis. E material médico hospitalar, um dos casos mais comuns, é justamente a questão da espinha bífida. Né? Um paciente que nasce com espinha bífida, por ser submetido a tantos tratamentos, tantos procedimentos cirúrgicos, ele acaba se sensibilizando ao látex e pode então desenvolver uma reação anafilática com o passar do tempo, só o contato do látex ou seus componentes. Quais são os alimentos que mais causam ativação mastocitária, que causam urticária nos pacientes? Crianças, o leite, cacau, trigo, ovo e soja, eles são responsáveis por quase 90% ou mais de 90% das reações alérgicas, anafiláticas, que levam a urticária e também angedema. E adultos, os nuts, né, amendoim, castanha do Pará, castanha de caju, macadâmia e frutos do mar. Tá bom? Esses são os alimentos que mais causam, por assim dizer, reações anafiláticas, lembrando que nós temos determinados frutos do mar que causam mais do que outros. Né? Então, os crustáceos, dentre eles o camarão, ele pode causar uma reação anafilática extremamente grave. E o camarão, em específico, às vezes a pessoa é sensibilizada previamente pelo ácaro, porque existe a tropomiosina, que é um componente comum tanto no camarão quanto no ácaro, que pode sensibilizar o paciente enquanto ele é exposto à poeira, a um ambiente, de certa forma, que tenha uma certa quantidade grande de alérgenos ambientais, e esses alérgenos ambientais ricos em ácaro sensibilizam aquele paciente à tropomiosina, e a tropomiosina, por assim dizer, faz com que o paciente, então, desenvolva uma reação alérgica ao camarão, sem, muitas das vezes, nunca ter comido camarão. Isso é comum em determinados grupos populacionais, como judeus ultra-ortodoxos, que muitas das vezes nunca comeram camarão, mas só de, às vezes, entrarem em contato, não um contato na ingestão do alimento, mas um contato de respirar as proteínas voláteis de um camarão sendo frito numa praia, por exemplo. Há relatos de pacientes sensibilizados previamente a esse componente do ácaro chamado tropomiosina e que, de certa forma, desenvolvem reação anafilática ao camarão somente de cheirar, por assim dizer, aquelas proteínas voláteis que são submetidas à fritura num ambiente de restaurante ou de quiosque ou uma festa familiar. Vamos lá para o próximo. Alguns achados que eu gostaria de conversar com vocês, que a gente vê na nossa prática clínica diária,
é justamente a sensibilização prévia a um componente do trigo. Por exemplo, existe o chamado ômega-5 gliadina. Ômega 5 gliadina é um componente que está muito relacionado à urticária induzida pelo exercício. Ou seja, o paciente, no repouso, não desenvolve nada, faz o consumo do trigo no pão, né, que é muito comum no Brasil, todos nós comemos pão à vontade, bolo e tudo mais, biscoitos. E essa sensibilização do ômega 5 gliadina faz com que, na atividade física, o paciente desenvolva urticária. Agora, é lógico que não necessariamente está exclusivamente envolvido com a sensibilização prévia da ômega 5 gliadina. Pode ser somente uma urticária induzida simples e puramente simples, como acontece a urticária induzida ao frio, ao calor, à pressão, à água, a urticária aquagênica e tudo mais. Mas, nesse caso, é sempre importante o colega médico investigar se existiria uma sensibilização prévia ao ômega 5 gliadina e se na suspensão de alimentos à base de trigo, se o paciente vai melhorar do quadro de urticária após a atividade física. É importante nós vermos isso. E sensibilização prévia também, o componente alfa-gal do carrapato, muito importante, pacientes que, de certa forma, têm alergia à carne de boi. Então, a carne do boi, ela pode causar uma alergia grave, a chamada reação anafilática, quando o paciente entra em contato previamente com o carrapato. Esse carrapato tem esse componente chamado alfa-gal, e essa alfa-gal induz uma reação alérgica de reação cruzada à carne do boi. Tá? Então, se porventura vocês pegarem algum paciente no consultório que começaram a comer carne vermelha de boi e começaram a desenvolver reação grave, anafilática, com urticária, angioedema, queda da pressão arterial, aumento da frequência cardíaca, náusea, vômitos, diarreia, né? Porque nós sabemos que a reação anafilática envolve 2 ou mais sistemas. Então, quando você tem um sistema único exclusivamente, não é reação anafilática, mas quando você tem 2 ou mais sistemas, ou seja, sistema cutâneo, com urticária, sistema cardiovascular, com aumento da frequência cardíaca, baixa da pressão arterial, sistema gastrointestinal, com diarreia, náuseas e vômitos, sistema respiratório, com broncoespasmo e tudo mais, aí você vai pensar numa urticária. Se porventura você pega um paciente com esse histórico, que de repente começou a desenvolver alergia à carne de boi e não sabe por quê, a gente precisa pensar na sensibilização prévia ao alfa-gal do carrapato. E vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre urticária aguda em insetos, né? Principalmente os eminópteros, vespa, abelha e formiga. Vespa e marimbondo são sinônimos, tá? Abelha e formiga. Insetos que ferroam e que causam sensibilização prévia. O termo eminópteros significa isso, insetos que ferroam. Tá? Lembrando que todo paciente que tem a suspeita de uma reação anafilática, principalmente a insetos, esse paciente obrigatoriamente tem que portar o autoinjetor de adrenalina, que é o EpiPen. Dar adrenalina para o paciente para ele se auto-aplicar é muito perigoso. Pode levar o paciente a uma descompensação cardiovascular importantíssima e à morte. Então, o que nós orientamos é o autoinjetor de adrenalina. Infelizmente, ele não foi autorizado ainda pela Vigilância Sanitária, já está há décadas pedindo autorização. Praticamente quase todos os países do mundo autorizam a utilização do EpiPen para a utilização caso o paciente seja ferroado e desenvolva uma reação anafilática. Mas o que salva a vida justamente é o EpiPen. Agora, até o paciente poder fazer a dessensibilização. A dessensibilização por eminópteros é uma dessensibilização toda especial. Não adianta pedir somente o anticorpo da classe G, identificar que o paciente qualitativamente ele tem a hipersensibilidade a eminóptero, mas é importante justamente fazer todo aquele procedimento dos testes alérgicos, fazer o teste de puntura, fazer o teste intradérmico, e a partir dali você identificar qual seria a concentração melhor para que o paciente inicie então a imunoterapia de acordo com os resultados tanto do teste de puntura, o prick test, quanto o teste intradérmico para aquela substância, para aquele alérgico. Vamos lá, o próximo. E vamos falar um pouquinho sobre a urticária crônica. A urticária crônica é aquela que acontece em mais de 6 semanas. A urticária aguda em menos de 6 semanas. Falamos sobre vários aspectos da urticária aguda. E agora a gente vai falar sobre a urticária crônica. Vamos lá. A urticária crônica é dividida em 3 tipos. Tá? A idiopática, sem causa definida. A induzida, ou seja, quando o paciente tem uma quantidade grande de mastócitos e há uma predisposição de um rompimento dessa membrana dos mastócitos pelo corpo. Então, ela pode ser justamente um contato físico, como vibração, pressão, tato, frio, calor, né?
são situações que levam água também, né? A própria água, o contato da água, pode levar, então, ao rompimento do mastócito. Por que a água causa urticária? Chamada urticária aquagênica, que é uma curiosidade muito grande. As pessoas duvidam, né, que o paciente tem alergia à água. Não é alergia à água, é porque o contato da água faz com que haja, no ressecamento dela, na saída dela, primeiro que é a pressão, né, que um chuveiro, por assim dizer, submete o corpo do paciente. Então, quando você tem uma pressão no corpo do paciente, você acaba, então, havendo uma degranulação dos mastócitos e a liberação de substâncias vasoativas com o aparecimento dessas reações urticariformes, dessas urticas, né? A própria pressão da água. E segundo, que na própria evaporação da água há uma transferência de calor, né? De calor do corpo para o meio externo. E essa transferência de calor também mexe, por assim dizer, com a membrana celular do mastócito, né? Então, por isso que a gente, quando é submetido a um vento, a gente sente um pouquinho mais de frio. Por quê? Porque o vento passa pelo nosso corpo, faz com que com aquele suor que está acumulado no nosso corpo, ele resseque. E nesse ressecamento, nesse processo de evaporação, há então uma transferência de calor, e essa transferência de calor é que leva então ao rompimento da membrana do mastócito. E a espontânea, né? E a espontânea ela é dividida em mais 3 subtipos, né? Subtipo alérgica, autoalérgica e autoimune. Alérgica é quando tem realmente um envolvimento de processos alérgicos, sejam diretos ou indiretos, né? Mediados pelo anticorpo IgE ou não mediados pelo anticorpo IgE, isso pode acontecer, mas o mais comum é mediado pelo anticorpo IgE. A autoalérgica é quando você produz autoanticorpos da classe IgE contra você mesmo, ou seja, você tem alergia a você mesmo, tá? E a autoimune é quando você produz autoanticorpos da classe IgG contra você mesmo. Então, vamos fazer os diagnósticos diferenciais aqui das vasculites, né? Então, bem, na verdade, daquela classificação que nós falamos, um dos diagnósticos diferenciais para a urticária seria vasculites urticariforme, ou urticária vasculite, que é algo que precisa ser identificado com bastante afinco, há necessidade de pedir as provas de função reumática, como CIANCA, PIANCA, o fator antinuclear, fator reumatoide, todos aqueles anticorpos envolvidos em doenças reumáticas, né? Mas pode ser que não esteja também associada a uma doença reumática, mas seja uma urticária vasculite causada por algum processo infeccioso que está induzindo, então, uma inflamação dos vasos, como o próprio Covid-19. A gente tem, por assim dizer, encontrado algumas evidências que a infecção pelo SARS-CoV-2 pode levar, então, o paciente a desenvolver, em alguns casos, urticária vasculite, por causa da produção exacerbada de mediadores inflamatórios que levam à inflamação dos vasos, né? A mastocitose cutâneo-papular é uma outra possibilidade de diagnóstico diferencial. E as síndromes autoinflamatórias, como síndromes periódicas associadas à criopirina e a síndrome de Schnitzler, né? Lembrando que a síndrome autoinflamatória ela é mais comum em crianças e a síndrome autoimune é mais comum em adultos. Por quê? Porque a autoinflamatória ela envolve o sistema imunitário inato, aquele sistema imunitário que a gente nasce com ele. Como a criança não tem o sistema imunitário adaptativo desenvolvido, a chance que a criança tem de desenvolver alguma doença de desregulação do sistema imunológico é justamente através das síndromes autoinflamatórias, com envolvimento do sistema imunitário inato, com o sistema macrofagocítico e tudo mais. E, nesse caso, as que mais estão associadas a lesões que se assemelham à urticária é justamente as síndromes periódicas associadas à criopirina e a síndrome de Schnitzler. Vamos lá, próximo. E os exames complementares a urticárias agudas e crônicas, né? Como é que a gente vai fazer uma identificação adequada de uma urticária aguda? São exames direcionados à história clínica para infecções, reações adversas a medicamentos, hipersensibilidade a aminófilos e alimentos, como eu havia falado para vocês, né? Então, lembrando que em crianças, 80% das urticárias agudas estão relacionadas a infecções. Não estão relacionadas à alergia alimentar, não estão relacionadas a mais nada, a não ser infecções. Então, a primeira hipótese diagnóstica, recebendo uma criança na clínica, é pensar em processo infeccioso, viral e bacteriano. Então, tem que investigar isso bem, tá bom? As reações adversas a medicamentos, como eu havia falado, que pode ser mediada pelo IgE, ação direta do medicamento da membrana do mastócito ou outras coisas. E a hipersensibilidade a insetos que ferroam, chamados eminófilos, e também alguns alimentos podem levar a urticária, tá bom? Urticária crônica, exames direcionados para os tipos e subtipos de urticária. Então, por exemplo, como eu havia falado, urticária crônica dividida em idiopática, sem causa definida,
crônica espontânea, idiopática e induzida. Induzida nós sabemos, né? É uma tendência que o paciente tem de ter uma quantidade aumentada e uma membrana celular do mastócito mais frágil. Então, na indução física, nós já sabemos que, porventura, o paciente pode estar desenvolvendo uma urticária induzida. E a crônica espontânea, naqueles mais 3 subtipos, né? Crônica espontânea alérgica, autoalérgica e autoimune. Então, alérgica, investigar IgE específica, provocação, o próprio teste de provocação é muito importante, né? O padrão ouro, por assim dizer, para quem não sabe, o exame padrão ouro para diagnóstico de alergias alimentares não é IgE específica, não é prick test, não é teste de punctura. É justamente o teste de provocação. Só que o teste de provocação, aquele onde você provoca o alimento, ele só pode ser feito em unidades de alta complexidade. Precisa ser um hospital ou uma clínica que tenha um aparato adequado para retirar aquele paciente da crise. Clínicas de baixa complexidade, como é a grande maioria das clínicas no Brasil, não devem fazer o teste de provocação. Somente clínicas de alta complexidade ou hospitais. Tá? Que mais que eu estava falando? Então, é a questão da IgE mediada, dos alimentos, a autoalérgica. A autoalérgica é difícil nós fazermos diagnóstico, ela vai mais por exclusão. Então, por assim dizer, se a gente investiga tudo, a gente faz a investigação do terceiro tipo, que é a urticária crônica espontânea autoimune, você tenta investigar se o paciente tem anticorpos contra a tireoide, se o paciente tem doenças sistêmicas autoimunes, como artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, síndrome de Sjögren, ou outros tipos de síndromes autoimunes, investigou tudo, não encontra, aí realmente a gente pode pensar na possibilidade de ser uma autoalérgica. Lembrando que, para o diagnóstico de urticária crônica autoimune, existe um teste muito bom, simples de resolução, fácil de fazer, que é justamente o teste do soro autólogo, onde a gente centrifuga o sangue do paciente, pega o soro sobrenadante do paciente e faz a injeção intradérmica no paciente, espera haver uma reação. Se houver uma reação, é quase que certeza que aquele paciente está desenvolvendo uma urticária crônica espontânea autoimune. Então vamos lá. Então, como eu havia falado, né, teste do soro autólogo como destaque, função tireoidiana, anti-TPO já é considerado inclusive um autoalérgeno, biópsia de pele, suspeita de urticária vasculite. Ok? Então, na dúvida, biopsia pele. Então, o tratamento da urticária, só para que vocês entendam, né, 2/3 das urticárias agudas, elas possuem resolução espontânea, ou seja, depois de alguns dias vai sumir sem a necessidade da utilização do antihistamínico. Mas o paciente acaba havendo a necessidade da utilização do antihistamínico, até porque isso dá um conforto psicológico para o paciente, né? E a gente não vai saber se aquela urticária vai sumir ou não. Então, a gente acaba utilizando e é importante. O antihistamínico de segunda geração, ele pode ser aumentado em até 4 vezes a dose do fármaco. Há protocolos que aumentam progressivamente até alcançar a dose máxima, e outros começam com a superior com regressão progressiva. Ou seja, eu prefiro a primeira opção, que é justamente aumentando progressivamente e acompanhando a evolução clínica do paciente. Já tem alguns colegas que não, que já fazem a dose máxima e vão retirando aos poucos. Eu prefiro pela hipótese menos agressiva, menos invasiva. Tá? É o nosso protocolo, é o protocolo que nós utilizamos no Brasil Sem Alergia, e aumentando progressivamente a dose do antihistamínico. E o protocolo antigo, ele fazia a associação de fármacos. Então, por exemplo, assim dizer, você fazia a associação de um antihistamínico H1 com antihistamínico H2, ou seja, é muito comum. O paciente chegava com urticária, você não aumentava até 4 vezes a dose do antihistamínico H2, seletivo, né, de segunda geração, que é o mais utilizado hoje em dia. A gente tenta evitar o de primeira geração, que lhe dá alguns efeitos colaterais mais importantes. Por assim dizer, só criando um adendo aqui, né? Os antihistamínicos, eles também não são totalmente isentos de efeitos colaterais, né? Dependendo do antihistamínico que você utilizar, se você tiver uma tendência a crises convulsivas epiléticas, né, o paciente pode desenvolver uma crise epilética devido à utilização do antihistamínico. E a mesma coisa em arritmias cardíacas. Então, mesmo o antihistamínico que não tenha a pseudoefedrina, que não tenha um componente simpático mimético, mesmo aquele antihistamínico que não tem esse componente, há relatos de pacientes que podem desenvolver quadros epiléticos, podem induzir a crises tônico-colônicas ou epiléticas de uma forma geral,
e também a arritmias cardíacas, tá? Então é importante a gente sempre fazer a medicação com bastante precaução, e isso acaba acontecendo mais quando é um antihistamínico de primeira geração. O de segunda geração ele acaba sendo mais seguro em relação a esses efeitos colaterais. Mas mesmo assim, por excesso de zelo, e aqui no Brasil Sem Alergia a gente adotar algumas técnicas de redundância, a gente prefere redundância na segurança, né? A gente prefere ir aumentando progressivamente, acompanhando o paciente na melhora. Se não melhorar muita coisa, em dobrando a dose do medicamento, o paciente volta ao nosso consultório, a gente triplica a dose, faz mais 7 dias, e depois ele volta novamente. Se não melhorar, a gente faz, então, quadruplica a dose do antihistamínico, né? O protocolo antigo, ele fazia associação de fármacos. Ou seja, eu quando aprendi a tratar urticária, eu fazia associação de fármacos. Eu pegava um antihistamínico H2, de segunda geração, ou até de primeira, e usava um antihistamínico H1, por exemplo, a ranitidina, cimetidina, né? Que de certa forma ajuda, e nós acabamos tendo uma certa eficácia, né? Em alguns casos, a gente até associava o antidepressivo tricíclico, a doxepina. Então, fazia uma associação de 3 fármacos, né? O antihistamínico H2, o H1 e a doxepina, que tem uma ação contra a urticária. Apesar de ser um antidepressivo, a gente sabe como efeito colateral, ela acaba controlando a urticária. Ainda não é bem entendido o mecanismo de ação, mas na prática diária a gente via que funcionava, e até associar o montelukast sódico com a produção de leucotrienos, né, na inibição da produção de leucotrienos, que é um antileucotrieno. Então fazer uma associação de 4 fármacos. Mas isso acabou caindo em desuso. Por quê? Porque a polifarmacia, ou seja, a utilização de vários remédios ao mesmo tempo, e mais os remédios que o paciente porventura poderia estar utilizando para pressão arterial, para controle de colesterol e controle glicêmico e tudo mais, essa polifarmacia aumenta a chance do paciente ter ativação de linfócitos TCD4 pela produção, por assim dizer, de imunocomplexos entre o metabólito não metabolizado adequadamente pelo fígado do medicamento e a junção desse metabólito com uma proteína carreadora e a formação, por assim dizer, do imunocomplexo, com indução, então, de ativação de linfócitos TCD4 e CD8, primeiro de eosinófilo e podendo, então, levar a CD4 e CD8. Então, a gente pode ter a migração na polifarmacia em qualquer aspecto, não só na questão da urticária, mas a migração de uma reação alérgica de um tipo, que no caso seria a reação de hipersensibilidade imediata, para uma reação de hipersensibilidade tardia, incluindo reações graves, como o Steven Johnson e a necrólise epidérmica tóxica, que é justamente a ativação de linfócitos TCD4 e CD8. Muito bem, vamos para o próximo. E é aquela coisa, né? Não havendo resolução do quadro após 8 semanas com a utilização da terapia convencional, a gente tenta associar o anticorpo monoclonal, o antirreceptor de GE dos mastócitos, que é justamente o omalizumab. O omalizumab é um anticorpo monoclonal humanizado e que pode ser utilizado, por assim dizer, para o controle não só da urticária, e para o controle também da asma brônquica de difícil controle, né? Principalmente a asma brônquica não eosinofílica, de difícil controle. E o controle inadequado após 6 meses ou antes, caso haja reações intoleráveis, associar a ciclosporina com antihistamínico. Tá? Então, se não houver uma melhora após 8 semanas, associar omalizumab, anticorpo monoclonal humanizado antirreceptor de GE, no mastócito, com antihistamínico, e se também não houver após 6 meses, lógico, depois de você ter investigado toda aquela situação, né, que nós conversamos anteriormente, associar a ciclosporina, então, com antihistamínico, que é a ciclosporina, para quem sabe, né, são os imunossupressores. Faz parte da classe dos imunossupressores. Vamos para o próximo. E como eu havia falado, né, a associação de fármacos adicionais na prática clínica, o anti-H1, o montelukast e a doxepina. Mas lembrando que a polifarmacia, ou seja, o excesso de remédios utilizados, aumenta a chance do seu fígado não conseguir metabolizar adequadamente essas medicações e, consequentemente, ficarem metabólitos circulantes, e esses metabólitos circulantes fazerem imunocomplexos. Esses imunocomplexos induzirem, então, a ativação de células, dentre elas os eosinófilos, podendo também ativar
os linfócitos T, CD4 e CD8, levando a necrólise epidérmica tóxica e síndrome de Stevens-Johnson, que são entidades extremamente graves que podem levar, então, o paciente à morte. Tá? Então, a gente não associa, por assim dizer, tenta não associar, e hoje o protocolo ele é mais coerente. Ele é na duplicação, triplicar a dose do antihistamínico de segunda geração e até quadruplicar a dose do antihistamínico de segunda geração. Então, como eu havia falado, atenção à polifarmacia, que pode induzir outros tipos de reações de sensibilidades alérgicas, como a reação do tipo 4. Próximo slide. E o angioedema, o que significa angioedema? Então, o angioedema a gente tem praticamente 3 achados típicos, né? Um súbito edema pronunciado, na derme profunda ou subcutânea. Pode ser doloroso em alguns casos, né? Mas nesse caso a gente tem que pensar num processo infeccioso e não alérgico, quando ele é doloroso, mas o alérgico também pode levar à dor. E menos fugaz que a urticária, pode durar muito mais tempo do que a lesão urticariforme, porque até haver absorção daquele conteúdo, demora, o organismo demora para absorver. O próximo slide. E como é que é a apresentação do angioedema? É um edema localizado, assimétrico, muitas das vezes, deformante, levando à alteração da sensibilidade, ou seja, o paciente fica com a perda da sensibilidade local, né? Podendo durar horas ou até vários dias, de acordo com a fisiopatologia, com a etiologia apresentada, com a etiologia do problema e a fisiopatologia apresentada. É o próximo. A classificação do angioedema, né? A gente tem praticamente 2 tipos de angioedema. Isso é importante, muito importante, nós definirmos se é um angioedema estaminérgico ou causado por bradicinina, porque a conduta no diagnóstico e tratamento vai mudar completamente, tá? O estaminérgico, frequentemente, não são todas as vezes, mas frequentemente eles vêm acompanhados com urticária, mas pode haver um angioedema estaminérgico sem o aparecimento de urticária, mas a grande maioria das vezes ele vem acompanhado com rastro cutâneo, com urticária. E por bradicinina, ele não vem acompanhado de urticária, tá? Então isso é muito importante. Se vem um paciente com um angioedema de maneira espontânea, que não vem acompanhado de urticária, é muito importante nós nos atentarmos a essa situação. Então, um alerta que a gente precisa compartilhar com os médicos, né, são que há muitos casos de pacientes que desenvolvem angioedema, inclusive nas vísceras. Não desenvolvem angioedema nos lábios, nem nas pálpebras, nem na bolsa escrotal, nem em regiões visíveis, mas desenvolvem angioedema nas vísceras. E não é incomum, eventualmente, um paciente com um quadro de abdômen agudo aparecer numa unidade de emergência, você fazer todas as investigações, você não encontrar absolutamente nada, e aquele paciente está desenvolvendo, por assim dizer, o quadro de abdômen agudo. Quando você vai ver, é uma crise de angioedema hereditário, um angioedema por bradicinina ou um angioedema adquirido, provocado por inúmeros fatores, não somente hereditário. Então, há casos, inclusive, que evoluem para a laparotomia sem evidência de lesão por edema importante de alças intestinais, tá bom? Então, é importante vocês notarem isso, que eventualmente não é incomum isso acontecer, o paciente chegar na clínica, chegar no hospital com quadro de abdômen agudo e não ter absolutamente nada, e tem sim um aumento das alças intestinais, por causa que às vezes não é detectável ao método ultrassonográfico ou ao método de imagem, mas aquilo ali está causando um processo irritativo e levando então o paciente a desenvolver aqueles sintomas, e é justamente pela descompensação da bradicinina, um aumento da produção de bradicinina. Vamos lá, próximo. Então, o diagnóstico do angioedema, a gente sempre vê essa situação, com urticária ou sem urticária. A primeira coisa que a gente vai perguntar, você tem lesão pelo corpo? Não, não tem. Então, pode ser que seja por histamina? Sim, pode ser. É raro, mas pode ser. Mas temos que pensar também por bradicinina quando vem sem urticária. E quando vem com urticária, boa parte realmente é sempre por histamina, né? Sem urticária, o que a gente faz para diagnosticar o angioedema? Sempre dosar C4. Se C4 vier normal, a gente precisa pensar no angioedema estaminérgico sem urticária, que é uma possibilidade, é raro, mas é possibilidade, idiopático ou por deficiência do fator 12 de coagulação. Então, o fator 12 de coagulação também pode levar a um angioedema sem urticária. C4 baixo, aí a gente precisa pesquisar justamente o angioedema hereditário e adquirido. Como é que a gente faz a pesquisa? C4 veio baixo, a gente pede
a dosagem do inibidor de 1-estearase. O inibidor de 1-estearase a gente tem dois tipos. O quantitativo, a dosagem quantitativa dele, para ver se ele está em quantidade adequada, e o funcional. Então, muitas das vezes você tem um quantitativo adequado no inibidor de 1-estearase, mas o funcional está baixo. Se porventura vier um quantitativo baixo, ou seja, um inibidor de 1-estearase quantitativo baixo, a gente pode pensar também em mais dois tipos de situações, o angioedema hereditário, um angioedema hereditário e um angioedema adquirido. E o que vai fazer a diferenciação para nós fazermos o diagnóstico diferencial entre o hereditário e o adquirido é justamente a dosagem do complemento C1Q. Porque no hereditário você só vai ter a baixa do inibidor de 1-estearase. Você não vai ter a baixa de outros componentes, não vai haver consumo de outros componentes. Quando é adquirido por causa de uma doença reumática, adquirido por causa de uma doença linfoproliferativa, adquirido até por causa de uma doença infecciosa, né, você tem consumo de tudo. Você tem consumo de C3, C4, C1Q, ou seja, todas as classes de complementos são consumidas. Então, C1Q ele vem baixo, então C1Q acaba se tornando um importante marcador para nós definirmos, para nós sabermos se estamos diante de um caso de angioedema hereditário ou angioedema adquirido. Vamos para o próximo. Então, importante também que vocês saibam, né, no caso do angioedema hereditário, aquele angioedema provocado por bradicinina e não por histamina, né, o angioedema por bradicinina, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre as questões, né, que podem ser provocadas não só pelo hereditário, mas por outras situações. Mas quais seriam os fatores desencadeantes mais comuns? Os traumas, as atividades físicas, cirurgias, infecções, procedimentos dentários, distúrbios psíquicos. Então, qualquer coisa que aumente o metabolismo ou que faça com que haja um aumento do seu metabolismo, por assim dizer, faz com que haja uma descompensação desse sistema bradicinina, calicreína, bradicinina e, consequentemente, um aumento da produção de bradicina com extravasamento, então, de líquido para as mucosas. Então, é importante o paciente que tem suspeita de angioedema hereditário, ele procurar seu médico alergista antes de fazer uma atividade física intensa, antes de fazer um processo cirúrgico, antes de fazer um procedimento dentário e, no caso de infecções, e começar a inchar, saber que pode ser um angioedema hereditário. E distúrbios psíquicos, por quê? Porque o paciente, às vezes, entra num quadro de hiperatividade, isso aumenta o metabolismo do paciente, e faz com que haja uma descompensação desse sistema calicreína-bradicinina, havendo um aumento da produção de bradicinina. O próximo. Então, o tratamento do angioedema, a gente justamente vai tratar de acordo se é estaminérgico ou por bradicinina, né? Como eu havia falado, estaminérgico, mesmo protocolo da urticária, que nós já comentamos, e por bradicinina, ele varia de acordo com o quadro clínico indutor do angioedema. Então, se porventura, se for um hereditário, a gente vai fazer, ou se for um adquirido, a gente vai fazer a reposição do inibidor de 1-estearase para aquele paciente ou de bloqueadores do receptor de bradicinina, que no caso seria o icatibant, ou na diminuição da produção da calicreína, que seria o bloqueio na produção da calicreína, que seria o anticorpo monoclonal contra a calicreína, e o nome comercial é o Takhzyro. Tá? Então nós faríamos, de alguma forma, um bloqueio tanto na produção da bradicinina, quanto também na reposição do inibidor de 1-estearase, que é uma substância derivada do sistema complemento. Vamos lá para o próximo. E o tratamento do angioedema, o angioedema hereditário, como eu havia falado, uso do inibidor de 1-estearase, o plasma fresco para as crises, andrógenos. Hoje o andrógeno está caindo em desuso. A gente sabe que as substâncias andrógenas podem aumentar a produção de inibidor de 1-estearase, mas acaba causando vários efeitos colaterais, principalmente em mulheres. Os bloqueadores de receptor da bradicinina, o icatibant, inibidores da produção de calicreína, no caso o Takhzyro. O adquirido, com os medicamentos acima, e o tratamento da causa. Então, se o paciente tem uma doença reumática, tratar a doença reumática. Se o paciente tem uma doença linfoproliferativa, tratar a doença linfoproliferativa e assim vai. É importante a gente destacar que o angioedema hereditário, quanto adquirido, ele não recrudesce, ele não melhora com o uso de adrenalina. É importante nós deixarmos isso claro. Então, às vezes vem um paciente com edema em face, com edema em lábio, edema em bolso escrotal e tudo mais, e o médico, a primeira coisa que ele pensa é fazer adrenalina para tirar o paciente da crise. Não vai resolver. Adrenalina, corticosteroide, antihistamínico, nada resolve o tratamento do angioedema hereditário, a não ser a introdução do próprio inibidor de 1-estearase. Você precisa fazer o inibidor de 1-estearase para que o paciente saia daquela crise, né?
E se não tiver inibidor de cianoesterase, o que tem que ser feito é a transfusão de plasma fresco. A grande maioria das emergências do Brasil não tem inibidor de cianoesterase disponível para tratar a crise de angioedema. Então tem que fazer a transfusão de plasma fresco e já acionar a farmácia para poder comprar o inibidor de cianoesterase ou adquirir o inibidor de cianoesterase para poder fazer então a infusão naquele paciente, mas o que vai realmente salvar a vida daquele paciente é o inibidor de plasma fresco e as medidas cirúrgicas, né, como a cricotireotomia, traqueostomia, para que aquele paciente não tenha um edema de glote importante e aquele edema de glote, por assim dizer, ele diminua a passagem de ar para os pulmões, né, a oxigenação pulmonar. Vamos para o próximo? Muito bem, meus amigos. Então, considerações finais. Eu agradeço bastante aí a presença de vocês. Espero que tenha sido bastante claro. E fico no aguardo de comentários para que a gente possa responder os comentários, porque certamente algumas dúvidas ficaram. Não é fácil, é um tema complexo. Lembrando que urticária e angioedema pode ser tudo. Ou seja, é por isso que há necessidade de você classificá-las bem, tanto de aguda quanto crônica. As crônicas agudas, como nós havíamos falado, 80% dos casos em crianças estão relacionados à infecção, então não é para ficar desesperado, a gente pode tentar resolver aquela situação. As crônicas, reclassificá-las, né, fazer uma subclassificação de crônica induzida, crônica idiopática e crônica espontânea. Crônica espontânea, mais uma subclassificação, autoalérgica, alérgica e autoimune. Ou seja, se a gente colocar direitinho numa caixinha ou tentar iniciar o processo de investigação utilizando um protocolo, um fluxograma, a gente consegue se orientar adequadamente e faz com que haja, então, uma forma mais eficaz de investigação, tá? Do quadro tanto da angioedema quanto da urticária. Lembrando que só trazendo aqui à tona uma situação comum que eu pego com bastante frequência no consultório, é um quadro do paciente com urticária crônica apresentando devido ao processo infeccioso crônico também, que isso pode acontecer. A urticária crônica não necessariamente está relacionada a essa situação. Você pode ter um quadro infeccioso crônico que esteja acometendo aquele paciente. Então, uma das doenças crônicas muito comuns é a presença do H. pylori. Então, vários pacientes com H. pylori positivo, com processo inflamatório crônico, gástrico, em atividade, tem quadro de angioedema e urticária. Quando você vai fazer a investigação, está lá o H. pylori presente, faz endoscopia digestiva, confirma o diagnóstico e, por assim dizer, a gente consegue então ter uma resolução do quadro clínico erradicando o H. pylori. Outras situações também que levam a urticária e angioedema, que eu acabei esquecendo de falar aqui na nossa aula, são as doenças periodônticas, né? Doenças periodônticas e endodônticas. Então, procurar um dentista, ver se existe algum quadro infeccioso crônico ali, né? Se existe algum foco dentário crônico que possa ser indutor de angioedema, também é algo muito importante. E outra situação também que eu acabei não comentando, que é muito importante nós falarmos, são as infecções geniturinárias, né? Em mulheres, ginecológicas e urinárias, em homens urinárias também, e as parasitoses. Então tem muito paciente aí com parasitose crônica que tem urticária crônica, e quando a gente vai fazer a investigação, está lá o parasita, faz a erradicação do parasita, melhora do quadro de urticária e angioedema. A mesma coisa acontece com as alterações ginecológicas, tem processo inflamatório ginecológico crônico, trata o processo inflamatório ginecológico crônico, melhora da urticária e angioedema e também das questões ligadas ao trato urinário, aonde você trata a infecção urinária crônica, que em mulher muitas das vezes é assintomática, a infecção urinária, homem é mais sintomático, mas a mulher é menos. O homem tem mais prostatite do que infecção urinária, né? Mas a mulher é mais assintomática em alguns casos, e ela vem aqui se apresentando com quadro de urticária, e quando a gente vai investigar, é uma infecção urinária, uma simples infecção urinária que um bom antibiótico resolve, 15 dias depois não tem mais nada, tá bom? Então, só deixando um pouquinho da minha experiência clínica, lembrando que eu não sou médico de universidade, eu não sou professor universitário, mas eu estou deixando aquilo que a gente vê no consultório todos os dias, né? Mais de 600 mil pacientes atendidos no Brasil sem alergia. Então, é uma bagagem de experiência prática que nós temos e que, de certa forma, muitas das vezes sai um pouquinho daquilo que é escrito em livros e que é dito em congressos, tá bom? Muito obrigado pela sua presença de vocês, agradeço muito vocês assistirem esse vídeo e em muito pouco tempo estaremos gravando alguns outros vídeos sobre questões também relacionadas à alergia, principalmente temas de tratamento de doença. Como eu trato
o meu processo alérgico, como eu abordo essa doença alérgica que, por assim dizer, possa ser um fantasma para muitos, mas que nós aqui do Brasil Sem Alergia temos resolvido bem, fazendo uma boa investigação, dando um tratamento adequado e, de certa forma, orientando bem o paciente. Um abraço a todos, fiquem com Deus, saúde e paz.